A Polícia Federal deflagrou operação para investigar a venda de itens do patrimônio público presenteados por autoridades estrangeiras ao governo brasileiro no mandato de Jair Bolsonaro. Um dos alvos da operação é o pai do tenente-coronel Mauro Cid. A Janaína Camelo tem os detalhes. A operação foi batizada de Lucas 12:2, se referindo ao versículo da Bíblia que diz: "Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido." Os alvos da operação: Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o pai dele, general Mauro César Lorena Cid, Osmar Crivellati, que também foi ajudante de ordens de Bolsonaro, e Frederic Vassef, um dos advogados do ex-presidente. Os crimes investigados são de lavagem de dinheiro e peculato. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no inquérito das milícias digitais. A decisão do ministro alega que a Polícia Federal identificou fortes indícios de desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao presidente da República na época, Jair Bolsonaro, ou a agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação da origem e dos valores provenientes, com a participação de agentes já investigados na Suprema Corte. A investigação analisou diversas conversas do celular de Mauro Cid, que montam uma espécie de quebra-cabeça, revelando o esquema de venda dos presentes, que inclui kits com relógios de luxo. No dia 30 de dezembro do ano passado, data em que acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, Cid envia uma mensagem para Marcela Braga, que foi assessora pessoal de Michele Bolsonaro e indicada para o Consulado do Brasil em Orlando, pedindo que o ajudasse com uma mala que ele levou e que seria endereçada para a casa do pai, o general Lorena Cid, em Miami. Dias depois, ele troca mensagens com o pai, pedindo que ele enviasse fotos dos artigos que recebeu na mala, entre eles uma estátua de palmeira e de um barco, folheados a ouro. Os objetos foram recebidos pela comitiva brasileira em uma visita oficial ao Bahrein em 2019. Em uma das fotos é possível ver o reflexo do rosto de Lorena Cid, o que colocou o general como um dos investigados na operação. Em uma outra conversa, desta vez com Marcelo Câmara, que foi assessor especial de Jair Bolsonaro, Mauro Cid trata sobre a venda desses dois objetos folheados a ouro, sobre levar a leilão um kit de luxo com relógio e joias masculinas e citam o valor de $25 mil que deveriam ser entregues a Jair Bolsonaro. O inquérito também aponta que Osmar Crivellati, que é tenente do Exército, autorizou a retirada de um relógio da marca Rolex do acervo de presentes do presidente da República. O objeto, segundo a PF, foi vendido nos Estados Unidos por Lorena Cid, pai de Mauro Cid, e depois recomprado por Frederic Vassef, após o Tribunal de Contas da União exigir a devolução do presente ao Estado brasileiro. A operação da Polícia Federal teve como base e-mails de Mauro Cid com arquivos de certificados de um dos conjuntos de joias presenteados ao governo brasileiro pela Arábia Saudita. Esses e-mails de Mauro Cid são do dia 19 de dezembro do ano passado e mostram certificados contendo o anel, abotoaduras e colar, todos cravejados de diamantes, além de um relógio com 33 rubis. Ao todo, a investigação tem como alvo 4 conjuntos de itens de luxo recebidos pelo governo brasileiro. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, quer apurar se a suposta venda de itens de luxo recebidos pelo governo de Jair Bolsonaro financiou atos extremistas. Segundo o gabinete da congressista, a ideia é seguir o rastro do dinheiro para verificar possíveis conexões. Outra parlamentar que tem insistido em seguir o dinheiro é a deputada Jandira Fegali. Ela já apresentou requerimento para a convocação, a quebra de sigilo e relatório de inteligência financeira da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e de Jair Bolsonaro. E, no início da noite desta sexta-feira, outra decisão importante, foram quebrados sigilos de Bolsonaro. A PF pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra de sigilo fiscal e bancário e autorização para tomar o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o esquema internacional de venda de joias e presentes que ele recebeu ilegalmente durante o mandato.
A PF também quer ouvir a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e acionou o FBI, a polícia americana, para avançar nas investigações nos Estados Unidos. Dora Kramer, te parece que esse é o caminho natural? De fato, apesar de Bolsonaro não ter sido alvo das buscas que aconteceram hoje, ainda não entrou formalmente no alvo, no radar aí das autoridades, mas é questão de tempo para que chegue-se também ao ex-presidente nessa investigação, Dora? O Brau, sem dúvida alguma, ele é o sujeito oculto dessa investigação, né? Porque até essas quebras de sigilo pode ser que não haja nada, porque ele mesmo dizia que tudo era tratado pelo telefone do Mauro Cid, que aliás ele chamava de muro de lamentações e na verdade parece ser uma fonte de todas as agruras. Eu acho que esse ato, né, de quebra de sigilo, ele aproxima, eu acho que não vai demorar para a gente ter aí uma operação de busca e apreensão alcançando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas coisas, olha, eu me lembro, acompanhei governo Collor, governo Lula, não acabou bem para nenhum dos dois presidentes episódios que começaram desse jeito, quando o entorno e cada vez mais perto, quando se descobrem operações suspeitas, uso de dinheiro indevido e no caso que houve, é muito explícito, né? É muito explícito. O desvio, ao mesmo tempo, é muito vulgar, né? Desviar presente, imagina você ganha um presente e sai vendendo. Então, tem elementos que são todos muito ruins. Complica muito a situação do ex-presidente. E essa movimentação, Nelson Kobayashi, da própria relatora da CPMI do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, para tentar fazer com que esse caso também seja levado até a comissão, te parece correto ou não? Tem havido um esgarçamento aí do escopo da CPMI. O próprio presidente, o deputado Arthur Maia, já se manifestou nas redes sociais de forma contrária, basicamente, a essa extensão ao caso das joias na CPMI. E você, Koba, o que acha? Olha, Vitor, se depender da relatora Elisiane Gama, a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro será cada vez menos sobre os atos do dia 8 de janeiro. Então, tudo que tem em volta, para trás, para frente, ela só não está objetivando esclarecer os atos do dia 8. Não há indício nenhum de que determinado valor vindo dessa operação das joias que está sendo investigada tenha sido utilizada para financiar os atos do dia 8. E se não há indício, não há razão, não há justa causa para uma investigação. É preciso que haja, no mínimo, alguma pista, alguma dica, alguma mínima prova que possa indicar por esse caminho. Se não há, se é tudo com base em conjectura, em presunção, não há justa causa para que haja uma investigação sobre isso e principalmente que haja o desvirtuamento de uma investigação já existente, que tem objeto definido, que consta do pedido dos parlamentares que pediram a abertura, a instauração da CPMI dos atos do dia 8 para convertê-la em investigação de outros fatos estranhos. Então não faz sentido, não deveria prosseguir por esse caminho. Tem muita coisa que dá para investigar nos atos do dia 8 e que está ficando fora dessa CPMI. Eu acredito que os parlamentares deveriam focar no que de fato deve ser investigado.